É claro que eu sei que você sempre busca um smartphone que possa te entregar todo um benefício, né, entre câmeras, desempenho, processamento e autonomia, e que não seria diferente aqui quando eu fosse falar do Galaxy S21 FE, e no caso é para mostrar os meus primeiros, as minhas primeiras impressões sobre o aparelho durante esse período que eu estou utilizando ele. Então fica comigo que após a vinheta eu vou falar especificamente aqui o que eu estou achando do Galaxy S20 FE depois dessas 2 semanas de utilização com o smartphone. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Cabos. Meu nome é David e sempre estou trazendo aqui vídeos, novidades, curiosidades, dicas e muito mais para você que busca esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. E no mais, sem deixar para lá, vai logo se inscrevendo aqui no canal para poder estar nos ajudando, né? Deixa o seu like aí no vídeo se você por acaso gostar do vídeo, assiste até o final para poder você ficar por dentro. E claro, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo que estou sempre trazendo aqui no canal. E sem mais delongas, vamos lá falar sobre o Galaxy S21 FE durante essa 2 semanas no caso, que estou utilizando o aparelho, né? Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês, né? Vai ser algo bem resumido. E que o que eu gostaria de falar primeiro é que o Galaxy S21 FE ele continua com um certo problema que muitos, até mesmo nos comentários dos vídeos passados, reclamam bastante, né? Que é a questão da autonomia. Sim, a gente vai começar falando sobre a autonomia desse aparelho porque, como já é comum da própria Samsung, o Exynos 2100 acaba sendo muito gastão e não foi diferente no Galaxy S21 FE. Eu até esperava que ele tivesse um melhor aproveitamento da bateria, né, da sua autonomia, mas acontece que o smartphone realmente sofre bastante, né? Mesmo em standby, você tem ali uma perda muito grande de autonomia, né? Tipo, como vocês já viram falar aqui, o próprio S21 Ultra, no vídeo passado, eu falei que ele estava ali perdendo cerca de 4% de bateria durante a virada da noite para amanhã, né? Então você tinha aí um meio termo, né, do Exynos 2100 no S21 Ultra, mas porque também tem uma bateria maior. O S21 FE, sinceramente, ele consegue ser pior, porque dentre a virada da noite para amanhã, quando você deixa o celular carregado, bota ali guardadinho no canto, e quando você chega de manhã, você tem ali uma perda de quase 11% da carga. Isso mesmo, você não utiliza o aparelho, né? Desativa notificações, coloca modo avião, faz o que quiser, mas ele acaba tendo um consumo de às vezes 11%, né? E isso não é nada bom, principalmente para um aparelho que você quer chegar no outro dia, utilizar ele, e aí você vai acabar precisar levando ele para a tomada até umas 2 vezes por dia, né? E isso é muito chato, né? Ou então ter que andar com a bateria portátil, e aí é complicado para você ter um aparelho assim, né? Por isso que eu falei no vídeo passado, né? Se você está buscando o S21 FE pela questão de desempenho, realmente ele vai te entregar um bom desempenho, ele vai te entregar uma performance boa pelo processador que é mais potente do que o próprio Galaxy A54, mas que a questão de bateria, o próprio S21 FE, por carregar o Exynos 2100, ele acaba sendo uma incógnita, né? Assim como o restante da linha S21, que eu sempre falo que é uma linha que peca muito na questão da autonomia. E aí você realmente, para poder estar utilizando para jogos, você pode ter uma boa performance, sim, mas vai ter uma autonomia muito baixa, né? Vai ter uma autonomia ruim a ponto de você não tirar muito proveito durante a jogatina que você estiver fazendo no dia. E sobre as câmeras do aparelho, né? Eu
meio que já falei um pouco até nos stories que eu soltei no canal, no Instagram do canal, e também no vídeo passado eu falei sobre as câmeras dele, que eu mesmo achava que as câmeras do Galaxy S21 FE estavam com fotos mais granuladas, naquela fotografia que você tira com um zoom maior. E realmente é isso, né? Realmente o Galaxy S21 FE para fotos mais distantes ele acaba tendo uma dificuldade maior, principalmente à noite e principalmente naquele modo de fotografia em que ele reconhece a lua e tenta adicionar ali um software para poder melhorar, aprimorar. Então acontece que eu tirei algumas fotos com a lua, vou deixar passando aí e vocês vão ver o resultado. Eu vou deixar até do lado fotos que eu tirei com o S20 FE também, e que vocês vão notar realmente uma diferença muito grande, né? O S21 FE ele acaba deixando um granulado a mais, ele não tem nitidez, ele não consegue alcançar o propósito, essa é a realidade. Então você tem um smartphone que deveria ser melhor e acaba não sendo de forma alguma. Por isso que o S20 FE para questões de fotografia acaba sendo melhor, principalmente por ele trazer também consigo o Snapdragon 865, que vai dar um melhor processamento de imagem também. Então o Exynos 2100 ele não é ruim, mas foi mal otimizado na parte fotográfica no Galaxy S21 FE. Isso eu sei porque o S21 que também tem por aqui, ele não faz essa fotografia ruim, né? Então qualquer atualização aí possa ser que corrija esse problema, que deve ser algum problema que veio com atualizações, né? Mas vamos aguardar, depois eu posso passar aqui para dar um feedback sobre as câmeras do Galaxy S21 FE depois de uma atualização que possa corrigir esse problema, né? Em questões de filmagem, né, você tem aqui o padrão, um smartphone que filma até 4K 60 na traseira e na frontal, mas que ele tem um adicional, a linha S21 que veio com atualizações, né? No caso linha S22 e S23 também, que é o acompanhamento, um rastreio que ele faz, né? Eu fiz um vídeo aqui sobre essa função que tem disponível no Galaxy S21 Ultra, né? E também agora no S21 FE, que é que você vai se movimentando e ele vai aplicando um pequeno zoom, ou então ampliando mais a zona para poder você estar sempre em foco dentro da filmagem, né? É algo que, como eu já disse no vídeo passado, que é para quem é produtor de conteúdo, ou então para quem trabalha com vendas online, já é um bom aprimoramento que veio para o smartphone, para poder você estar livre de precisar sempre ter alguma pessoa para estar colocando você em foco dentro de um vídeo, né? Então esse é um aperfeiçoamento que veio em atualizações que deveria ter vindo para o Galaxy S20 FE também, já que ele recebeu a One UI mais atualizada. Infelizmente não foi, então a gente vai ter que se contentar com isso mesmo. Mas o Galaxy S21 FE recebeu e dá para poder você tirar proveito disso, né? É uma função bem interessante, legal, e que no dia a dia possa ser que você não use sempre, mas quando precisar vai estar lá disponível para você utilizar. Sobre a questão de construção do aparelho, como eu falei, eu gostei muito, né, da pegada que o aparelho tem, principalmente porque ele é um pouquinho maior do que o próprio S21, né? E o S20 FE ele já era bem maior do que o S21, e o S21 FE ele também tem um tamanho um pouco maior, né, um pouquinho mais largo, e que dá uma pegada boa, principalmente também pela sua construção da traseira, que é um plástico, né? Claro, é um pouquinho liso, mas que não tive trabalho com questão de escorregar, sempre mantenho ele com capinha. E aí você tem também a questão da construção, como eu disse no vídeo passado, que ele tem um bloco traseiro da tampa que é unificado, né? Você não tem uma divisão entre o bloco de câmeras e o restante da tampa traseira, que em certos casos na linha S21 muitas pessoas reclamaram de que aquele blocozinho das câmeras, que é fora a parte,
ele começava a abrir, né? Dependendo de algumas temperaturas que o aparelho pudesse chegar, principalmente pelo Exynos 2100, que é um processador que esquentava demais, né? Depois de atualizações corrigiram isso, então por conta desses problemas de temperatura, ele soltava aquela colinha e abria o bloco das câmeras. E aí você tinha que estar levando em algum canto, você poderia perder a questão da proteção IP, então é uma chatice. Então a Samsung, quando trouxe o S21 FE com uma tampa unificada, onde você tem ela de cima a baixo, sem nenhum tipo de abertura ou fissura, então eu gostei demais dessa construção e que agrada bem mais do que na linha S21. Claro, deixa meio que destonado porque não tem uma diferenciação de cor, mas o importante é que se tenha uma melhor proteção para o aparelho, para você poder manter ele por mais tempo com você, se você assim quiser, né? Porque no caso o S21 FE às vezes não está se tornando tão interessante, né? E falando na questão de processamento, né, desempenho do aparelho, fiz alguns testes de jogos com ele e gostei do que eu vi, principalmente porque o Galaxy S21 Ultra ele estava tendo certos engasgos, né? Não sei o que estava acontecendo, mas o S21 FE nessa versão de 256 GB e 8 GB de RAM parece que teve uma melhor performance, né, comparado aí com a versão mais simples de 6 GB de RAM, e que eu estou gostando dessa interação dentro dos jogos, mas que é aquele problema que a gente falou no começo do vídeo, que é a questão da autonomia e que você não consegue passar muito tempo. Então, sinceramente, não dá para indicar o S21 FE se você busca para jogos, não pela questão de desempenho no jogo, mas sim pela questão de autonomia. Então, se você busca o smartphone que seja bom para jogos, sempre busque ele com processadores Snapdragon. Mas claro que no dia a dia, quando você for utilizar o aparelho, ele não vai ter ali engasgos, não vai ter problemas de processamento onde você vai passar por perrengues, né? Sinceramente, a Samsung mesmo assim conseguiu, depois de muito tempo, ajustar o Exynos 2100 nesse lado, né? Não tem mais aqueles problemas de esquentar tanto e também não tem esses problemas de engasgo que acabavam fazendo, né? Que no caso eu mesmo tive problema com o S21 Ultra no princípio do canal, onde eu falei que ele simplesmente, ao assistir o YouTube, fechava, desligava total, né? E simplesmente você ficava ali esperando ele esfriar um pouco para poder ligar novamente. Esse problema foi resolvido, mas a autonomia continua uma porcaria, digamos assim. Para um smartphone que é da linha topo, né? Então você esperaria bem mais do que qualquer outro smartphone mais intermediário. Enquanto isso, nós temos aí também, para a questão do processamento, que você pode utilizar ali a taxa de atualização mais fluida, né, que são 120 Hz na tela, e que eu acho que não vai ter muita diferença na questão da bateria, né? Eu fiz testes tanto utilizando 60 Hz quanto utilizando o 120 Hz, né? Ele continuou ali bem fluido, né? Não teve tantos engasgos, porque exige mais processamento também, e que a autonomia não teve uma diferença muito grande, né? Você consegue ainda ter ali cerca de 5 horas e meia de tela com o smartphone quando você está em 60 Hz, e 5 horas até 4 horas e 40 minutos ali. Então a diferença não é tão grande, né? Dependendo da forma como você vai utilizar, o que você vai fazer com o smartphone. Então você pode utilizar tanto 120 como 60, que não vai ter essa diferença muito grande. Mas claro que a autonomia do aparelho vai depender muito, como eu disse, do que você vai fazer. Se você vai filmar, se você vai jogar, se você apenas vai utilizar ele num dia normal de trabalho ali para receber ligações e tirar algumas fotos. Mas é isso, né? O aparelho acaba sendo sempre voltando para o mesmo ponto, né? A autonomia que acaba prejudicando a usabilidade do dia a dia com o S21 FE. E ainda fixando aí no assunto que é a questão da autonomia, a gente pode falar também sobre o carregamento, né? Você tem aí um carregamento rápido
e que eu não tive até hoje problemas com a questão de esperar demais, né? Até posso dizer que ele está um pouquinho mais rápido do que o próprio Galaxy S21, né? Então você tem aí um carregamento tranquilo que você pode tirar proveito para poder não ficar esperando demais uma tomada. No caso aqui eu utilizo o carregador de 25 watts, que era o que eu utilizava no S21 Ultra, e que ele funciona muito bem, mantém ali o carregamento super rápido, né, que é o que a Samsung chama, e sempre no mesmo padrão de tempo, né, de espera para poder carregar 1 hora e 20 minutos ali, né. Claro que poderia ser um pouco mais rápido, mas a Samsung, claro, sempre parece querer manter esse padrão de carregamento para não prejudicar tanta a bateria, já que isso já é um problema que ela tem e se arrasta por muitos anos aí, que é a questão de autonomia. Mas, claro, vamos deixar aí aos pouquinhos para ver se ela consegue um dia trazer um carregamento bem mais rápido como outras empresas estão trazendo aí. Mas é aquela coisa, né? Muitos aqui nos comentários acabaram comentando sobre como estão tendo uma péssima impressão aí na utilização do próprio S21 FE, né? Pessoas que relataram que estavam com o S20 FE e que quando passaram para o S21 FE a experiência foi totalmente diferente. E realmente é o que acontece aqui, né? Você tem experiências bem diferentes, principalmente na parte da autonomia e também pelo que vi das câmeras, né? Mas deixa aí nos comentários, você que tem um Galaxy S21 FE, o que você está achando da utilização com ele, né? Deixa aí sua experiência para poder a gente tentar trazer até num próximo vídeo aqui, continuar esse assunto sobre o smartphone. Vou passar ainda bastante tempo aqui com ele, fazendo alguns testes e esperando se vai chegar alguma atualização para corrigir esses bugs que estão aqui ocorrendo até mesmo nas câmeras do aparelho, que não é nada comum e que acaba atrapalhando a usabilidade no dia a dia, né? Então deixe aí nos comentários se você tem um S21 FE, o que você está achando da experiência utilizando ele, né? No mais, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e claro, para não se esquecer, já aproveite e se inscreve aqui no canal. Deixa o like se você tiver gostado do vídeo e ative os sininhos para receber todas as notificações, porque a gente sempre está trazendo vídeos aqui para poder deixar você bem informado sobre o que acontece com os smartphones em gerais e claro, para poder a gente estar ou elogiando ou também tacando pau no aparelho. Mas foi isso, espero você no próximo vídeo. Então, valeu!